Salve, salve, terceirão do Montessori! Ele morou na área, seu professor de Química 2. Tamo aí, tamo junto. Queridos, bora mudar de assunto? Nós terminamos na semana passada o capítulo de gases. Agora a gente vai entrar num capítulo mais legal ainda, que é o capítulo dos cálculos químicos. Cálculos! Nós vamos chegar finalmente no chamado cálculo estequiométrico. Um assunto que vai diferenciar sua nota nos vestibulares. Hoje, aulas 21 e 22, nós vamos estar estudando as chamadas leis ponderais, que são as leis que governam o cálculo estequiométrico. Eu sei que muita gente fala assim, cálculo estequiométrico é de boa, é só fazer regra de 3. Eu sei. Mas até essa história de fazer a regra de 3 está baseada em leis. Então nós vamos ver hoje as 3 principais leis que governam, que regem o cálculo estequiométrico. Para depois a gente entrar no cálculo propriamente dito. Beleza? Vamos que vamos. Então, aulas 21 e 22, leis ponderais. Primeiramente, o que significa a palavra ponderar, o verbo ponderar? O verbo ponderar quer dizer medir, calcular, avaliar, quantificar. Então, leis ponderais são leis que estão relacionadas a cálculos. Leis ponderais na física e na química estão relacionadas à quantificação de uma substância consumida ou de uma substância produzida numa reação. E são 3 as principais leis ponderais. A primeira delas é a lei de Lavoisier. Hoje só tem francês aqui no nosso cardápio, certo? Ulala! Então, Monsieur Lavoisier. É a chamada lei da conservação das massas. É aquilo que você aprendeu lá no ensino fundamental, que na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Ou seja, matéria não surge do nada, tá certo? E matéria não desaparece do nada. Ou seja, a massa total dos reagentes é igual à massa total dos produtos. Beleza? A massa total dos reagentes é igual à massa total dos produtos. Então, eu vou colocar o mesmo exemplo nas 3 leis, tá? Para fixar bem. Temos aqui a síntese da água. Gás hidrogênio reagindo com gás oxigênio, formando água. Nós sabemos pela estequiometria que são 2 mols do gás hidrogênio, ou seja, 4 gramas de gás hidrogênio, para 1 mol de gás oxigênio, ou seja, 32 gramas de oxigênio, 4 mais 32, 36 gramas de água, ou seja, 2 mols de água. Então, 4 mais 32 é igual a 36. Aí você vai dizer para mim, mas Mauro, e se eu tiver alguém em excesso? Não importa. A massa total dos reagentes é igual à massa total dos produtos mais o que vai sobrar. Tudo bem? Vocês vão ver nos exercícios. A massa não muda, não varia. A massa de um sistema em reação, ela permanece constante, desde que o sistema seja fechado. Gravem isso. Sistema fechado. Por quê? Porque num sistema fechado eu consigo pesar, quantificar a massa de um gás. Tanto de um gás reagente quanto de um gás produzido. Quando o sistema é aberto, eu não consigo quantificar a massa de um determinado gás porque está aberto. Ou eu não consigo quantificar a massa de um gás produzido porque como o sistema está aberto ele evapora, se perde, vai embora. Mas se eu fizer a reação num sistema fechado, a massa total dos reagentes é sempre, porque é uma lei, igual à massa dos produtos. E aí vem uma máxima de El Morón. Lei sempre se cumpre. Eu vou repetir. Lei sempre se cumpre. Porém, lei nem sempre é observada. Como assim, Mauro? Para eu observar o cumprimento de uma lei, alguns critérios devem ser cumpridos. No caso, o principal e mais importante critério é o de o sistema ser fechado. Tem que estar lacrado.
Sistema aberto, certeza absoluta que a massa dos reagentes não vai ser igual à massa dos produtos. Mas quando o sistema é fechado, isso sempre vai acontecer. Beleza? Bom, lei de Proust. A lei de Proust, queridos, talvez seja a lei que a gente mais usa no cotidiano. Porque é uma lei que fala de uma relação direta, uma proporção fixa, só que entre massas. As massas dos reagentes que reagem entre si mantêm uma proporção fixa. A massa do produto formado em relação às massas dos reagentes mantém uma proporção fixa. Então, existe uma proporção fixa, constante, entre as massas dos compostos, das substâncias envolvidas na reação. Quer ver um exemplo? A mesma reação de formação da água. Nós vimos que 4 gramas de gás hidrogênio reagem com 32 gramas de gás oxigênio, produzindo 36 gramas de água. Beleza? E se eu resolver, dobrar a massa de gás hidrogênio? Se ao invés de usar 4 gramas, eu quiser usar 8 gramas de gás hidrogênio. Queridos, isso a secretária da tua casa faz. Sabia disso? Ela pode não saber nada de química, teoricamente, mas ela sabe que se ela faz uma determinada receita de uma sobremesa, vamos viajar na maionese um pouquinho aqui, me permite? Mousse de maracujá. Oh, delícia! E vamos supor que ela use uma lata de leite moço, uma lata de creme de leite, uma lata de suco concentrado de maracujá. Bate tudo no liquidificador, joga no refratário, põe no congelador e já era. Mas vamos supor que um belo dia, mais pessoas vão no almoço lá da sua casa, certo? E aí a sua mãe avisa para a secretária, olha, o pessoal vai vir para comer a tua mousse de maracujá, que é super famosa. Só que vem uma galera aí que é boa de garfo, então dobra a receita. O que é dobrar a receita? É lei de Proust, tá certo? Se 4 está para 32, 8 está para 64. Já que eu dobrei a quantidade, a massa de H2, eu vou dobrar a massa de O2. E quanto que eu produzi de água? O dobro. É por isso que a gente faz, então, regras de 3. Certo? 4 está para 32, assim como 8 está para X. Beleza? 32 está para 36, assim como 64 está para X. Então, lei de Proust, proporção fixa de massa. Muito bem. E para terminar, lei de Gay-Lussac. É proporção fixa, só que em volume. Quando a gente trabalha com gases, Gay-Lussac foi um expert em gases, certo? Já vimos muito sobre ele no capítulo de gases. Quando a gente trabalha com vários gases submetidos às mesmas condições de pressão e temperatura, o volume é diretamente proporcional ao número de mols. Isso é chamado de princípio de Avogadro. Lembra disso? Então, trabalhar em volume é a mesma coisa que trabalhar em mols. Por exemplo, 2 mols para 1 mol para 2 mols. Beleza? Se esses 3 gases estão nas mesmas condições de pressão e temperatura, 2 mols equivale a 2 litros. 1 mol equivale a 1 litro. 2 mols equivale a 2 litros. Então eu sei que 2 litros de gás hidrogênio reagem com 1 litro de gás oxigênio para produzir 2 litros de vapor d'água. E se eu resolver aumentar o volume de H2 5 vezes? Ao invés de usar 2 litros, usar 10 litros. Quanto que eu vou precisar de O2? Ué, você não multiplicou daqui para cá por 5? Então, daqui para cá vai multiplicar por 5 e o volume de água formado você vai multiplicar por 5 também. Por quê? Porque existe uma proporção fixa em volumes. Quando
os gases estão submetidos às mesmas condições de pressão e temperatura. Então essas são as 3 leis que nós usamos. A gente faz as contas e nem para pensar que nós estamos aplicando uma lei física, mas que é real, tá certo? Vocês vão ver nos exercícios, tanto do MED quanto da coleção do poliedro, né, que essas leis, elas são cobradas, né, num determinado tipo de exercício, mas você já sabia fazer isso de antemão, né? Você sabia que a massa total dos reagentes é a massa total dos produtos? Lavoisier. Você sabia que se 2 está para 10, 4 está para 20? Isso é proporção fixa em massa, isso é Proust. E quando você trabalha com gases, as proporções em volume, elas são fixas também. Então agora é hora de você pegar o MED, meter a mão na massa, tá certo? Assistir a nossa aula no Meet. E aí, queridos, teremos plantões tirar dúvida também, ou seja, vocês vão ficar top em leis ponderais. Forte abraço e até a próxima!